colho miudinho, mas tá tudo andado. Gente, então, hoje a gente vai falar um pouco, a Anny vai trazer aí algumas... Anny é a nossa consultora de educação, daqui a pouco ela vai se apresentar melhor, contar para vocês, né, sobre o perfil dela. Modu, licença, eu tô com o nome de Sara aí, que eu perdi meu celular. É Sayonara, viu? Eu perdi o celular e tô entrando por outro, viu? Certo, meu amor, tudo bem. Então, Anny vai chegar... Anny vai chegar, o que a Anny já chegou. Gente, hoje eu estou com o fluxo de pensamento cortado. Então, ela vai conversar um pouco aí sobre as questões da área de educação. Todo mundo sabe que a gente tem aí um prazo até 31 de maio para fazer algumas entregas. Tem as pesquisas, tem a busca ativa escolar. Então, vamos aproveitar para poder a gente ir sanando nas questões de educação. Vejam que a gente mudou de sala, então vejam se as equipes de vocês estão cientes de que estamos aqui na sala do plantão, tá? A Thaís está lá na outra sala e mandando quem chegar lá vir para cá, mas, assim, é importante porque aqui a gente está acostumado a muito ter articulador e tal, então que os mobilizadores de educação estejam presentes, que o pessoal da busca ativa escolar esteja presente, para a gente poder avançar nessas questões que a gente tem um prazo de entrega 31 de maio. Alguém tem mais alguma dúvida sobre outra questão que eu não tirei antes desse momento? Porque aí a gente já começa, já passa a palavra para a Anny, e a gente já começa com a parte de educação. Não? Quem tem alguma outra dúvida, fale agora, o cálice para sempre. Mentira, não cálice não, vamos conversar com a Anny, pelo amor de Deus. Vamos fazer assim, a Anny vai falando, eu vou ficar, eu e Lamu vamos ficar de olho no chat. Anny, quem quiser vai levantando a mão ao longo da sua fala, é assim? Pronto, ele vai levantando a mão, a gente vai seguir a mesma dinâmica, e aí vai perguntando, tá bom? Anny, a casa é sua. Obrigada, Modu. Gente, bom dia mais uma vez. Como o Modu apresentou, né, eu fico aqui nessa consultoria de educação no CDJBC, apoiando, né, nos resultados de educação aí, os municípios que precisam, né, tirar dúvidas, fazer pontes aí, compreender melhor. Então, acho que o nosso grande diferencial aqui nesse espaço é que a gente consegue afunilar e aperfeiçoar a conversa e ter uma conversa mais personalizada, né? Alguns de vocês já me conhecem lá da Busca Ativa Escolar. Então, vejo aqui na minha tela, não aparecem todos, mas vejo aqui alguns nomes, né, conhecidos aí da Busca Ativa. Então, hoje a gente conversa um pouco sobre as ações de educação do R1 e do R2. Como a gente tem um tempo curto, eu vou priorizar algumas informações e vou entrar pouco na busca ativa escolar, considerando que a gente já tem uma longa jornada aí de discussão, de diálogo da busca ativa. Acho que a gente pode depois tirar dúvidas da busca ativa e tal, meus contatos vão ficar aí disponíveis para vocês, mas hoje seria muito bacana que a gente priorizasse falar especificamente do INDIC, que está lá no R1, e falar um pouquinho da pesquisa que entra no R2 sobre o enfrentamento da cultura do fracasso escolar. Então, começar um pouco chamando vocês para uma reflexão, né? Porque quando esse espaço aqui ele é constituído muito para a gente pensar no porquê, né? Por que que o município escolheu estar no selo? Por que o município escolhe estar semanalmente aqui dialogando com a equipe? Por que o município escolhe ter uma pessoa que cuida, que atua e que enfrenta, né, esses desafios que os resultados sistêmicos impõem aí às equipes e ao município, principalmente. Então, eu fiquei
lendo um pouco, né, sobre o cenário de educação que nós estamos no momento, e lendo no sentido de ler cenários mesmo, ler contextos, e pensando sobre o que o que a educação nos pauta nesse momento e o que o pós-pandemia, principalmente, nos pauta nesse momento para a educação infantil e para o ensino fundamental. Então, pegando um pouco da educação infantil, por que é que existe, né, um resultado sistêmico dentro do selo que está ali muito vinculado à educação infantil? Por que é importante? Por que é importante a gente pensar nessas infâncias plurais, nessas infâncias com diversos contextos? Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa refletir é que nós estamos pensando no diagnóstico, no monitoramento e implementação de políticas públicas para a educação infantil. Então, quem atua diretamente com a educação infantil sabe quanto que é difícil e o quanto que é desafiante a gente conseguir, no âmbito dos municípios, entregar à sociedade e às crianças uma educação infantil de qualidade, com tudo que há necessidade, né? Então, o resultado sistêmico 1, ele convida para essa reflexão, e convida para ações, para planejamento de ações que consigam dar conta aí disso que a gente pensa sobre qualidade da educação infantil. Então, a primeira coisa que eu quero aqui trazer para vocês e aí já pegando aqui o exemplo, né, do que Modu traz bastante e que insiste bastante, que vou começar aqui a compartilhar a tela, que é a gente se debruçar no guia metodológico do selo. Então, o que é o R1? O que eu tenho que entregar de educação no resultado sistêmico 1? Vamos olhar aqui o guia metodológico. O que é que o guia metodológico diz? Né? Dentre as ações, eu não consigo, viu, Modu, ver uma pessoa dizendo que é lá de Coité e não dizer que vi aí no bate-papo. Tenho que deixar aí para minha sardinha. Um beijo, Coité, saudade, Coité. Daqui a pouco eu chego em Coité. O nacionalismo coitense. Um cheiro, Anne, Modu. Anne, e ela, como se chama Anne também, o pessoal vai procurar ela para saber da buscativa. Então, eu deixei marcadinho aqui, né, esse item 7, na página 32 do guia metodológico, que está pequenininho, mas eu vou ampliar aqui, para que todo mundo acompanhe, que diz o seguinte: implementar práticas qualificadas de educação infantil, beneficiando e atingindo, no mínimo, 30% das crianças matriculadas no município. Então, 30% das crianças matriculadas, a partir do censo, do selo, daquele quantitativo lá que a gente trabalha nessa edição. Então, implementar essas práticas na educação infantil. Então, aqui a gente está no recorte da educação infantil. E o que são práticas qualificadas? Porque para a gente iniciar qualquer processo de inserção das informações, para a gente comprovar que desenvolveu ali a ação, a gente vai precisar primeiro entender o que são práticas qualificadas de educação infantil. Então, aqui eu já trouxe para vocês algumas informações importantes. No resultado sistêmico 1, nós temos ações de educação. Essa ação de educação ela está no sentido de implementar práticas qualificadas de educação. A meta é 30% das crianças matriculadas no município, e aí cada município vai precisar entender que número é esse que representa 30%, e eu vou mostrar já já como é que a gente faz esse monitoramento. E como é que a gente chega nessas práticas qualificadas? Eu vou aqui sentar e vou pensar o que são práticas qualificadas a partir do que eu entendo, a partir do que é importante para o meu município, também. Mas para construir esse plano de ação, a gente precisa entender que política é essa, que diretriz é essa de práticas qualificadas. Isso existe, e isso não foi construído pelo Unicef.
Isso vem lá do Ministério da Educação. Então, qual é o primeiro passo que eu faço? Assim, depois que eu li o guia metodológico, depois que eu não estou mais ouvindo o Modu falar em todo o plantão que o guia metodológico precisa ser o livro de cabeceira e que a gente precisa sempre estar ali pertinho do guia metodológico para entender o que tem que fazer, a gente retoma aquilo que é inerente à nossa profissão e à nossa atuação na educação, que é sempre estudar e sempre ler com calma todas as diretrizes. Então, para a gente começar a entender sobre essa ação do resultado sistêmico 1, a gente vai precisar ir lá naquele site de pesquisa. Então, está aqui, ó, o site de pesquisa. Vou voltar aqui para mostrar para vocês o início, né? Então, tenho aqui, ó, bem-vindo ao sistema de registro do Unicef. Veja que eu já estou logada com o meu usuário. Então, se alguém tiver dúvidas sobre como chegar nessa página, como fazer login, esqueceu a senha, tudo isso a gente consegue apoiar. E aqui, quando a gente entrar, né, no âmbito do selo, nós vamos nos deparar com todos os campos e com todos os links, né? Todos os cards, a gente pode chamar isso aqui, cada quadrinho desse de card. E qual é que eu devo tomar conta? O que é que me interessa? O que é que eu tenho que tomar parte, como diz lá em Coité? Ó, esses que têm o símbolo do selo. Então, veja que esse terceiro que aparece aqui na tela não tem o símbolo do selo. Então, eu preciso tomar parte desse daqui, ó, que tem o símbolo do selo. Então, eu tenho aqui o resultado sistêmico 1, Sistema de Registro do Desenvolvimento Infantil na Primeira Infância, mas nós estamos falando do INDIC. Então, vou descer a tela e vou clicar aqui, ó, no Indicadores de Qualidade da Educação Infantil. E vou clicar em participar. Olha só que mensagem importante que tem aqui. Você pode voltar a qualquer momento para continuar a responder ou alterar o questionário. Por que é importante essa informação? Porque o questionário do INDIC, gente, é um questionário extenso. E, às vezes, não vai ser possível responder imediatamente ali, todo, naquele momento. Então, vocês têm a possibilidade de salvar e voltar para responder. Então, ó, anota no caderno, clicar em salvar, porque se clicar em enviar, não adianta mandar mensagem para a Lamonier, para a Thaís, para a Modu, para a Anne, para o suporte do Unicef, que não vai ser possível reabrir o questionário. Uma vez enviado, a gente não consegue reabrir, mas se a gente apenas salvar, a gente consegue editar e inserir mais informações. Então, dou OK. Essa informação que tem aqui, gente, é muito importante. E aí eu vou voltar aqui para a tela só para saber, assim, quem já leu essas informações na íntegra, sem pular. Me contem aí. Eu li antes de começar a responder o questionário. Esse silêncio quer dizer que muita gente pulou direto para o questionário, Não acessei ainda, tem mais perdão do que seguir direto para o questionário, viu? Vou voltar. Eu não acessei ainda. Então, vamos acessar. Olha só, gente, vou tentar aqui ampliar a tela. Por que eu estou chamando a atenção dessa informação? Veja o que diz aqui, ó. E eu vou gastar um tempo lendo aqui. Esta avaliação objetiva oferecer às equipes de educadores e às comunidades atendidas pelas instituições de educação infantil um instrumento adicional de apoio ao seu trabalho. Compreendendo seus pontos fortes e fracos, a instituição de educação infantil pode intervir para melhorar sua qualidade de acordo com suas condições, definindo sua prioridade e traçando um caminho a seguir na construção de um trabalho pedagógico e social significativo. Para avaliar essas dimensões, foram propostos sinalizadores de qualidade. Então, quem já entrou no formulário sabe que ali que você vai indicar sinalizadores, verde, amarelo e vermelho, de aspectos importantes da realidade da educação infantil. Os indicadores. Vamos discutir e avaliar esses indicadores?
Então, para que serve essa ação? Serve para que vocês tenham ali a possibilidade de avaliar, a partir desses indicadores, a oferta de educação infantil nos municípios. E, a partir dessa avaliação, propor ações de melhoria. Lembre-se que pais e mães, professoras, professores, funcionárias, funcionários, conselheiros tutelares e da educação e outras pessoas da comunidade devem ser mobilizados para participar da discussão para esta avaliação. Para auxiliá-lo no preenchimento, olha, isso aqui é muito importante. Para auxiliá-lo no preenchimento, você deve consultar a publicação digital Indicadores de Qualidade na Educação Infantil, neste endereço. Quando a gente clica aqui nesse endereço, vai abrir este documento. É um documento do Ministério da Educação que explica em 69 páginas o que são indicadores de qualidade na educação infantil. Por que é que eu estou chamando a atenção disso? Porque a gente tem recebido muitas perguntas. Sim, mas o que são indicadores? O que são práticas de qualidade? Quais são os indicadores? Então, eu posso até aqui marcar um outro momento com vocês e ficar falando sobre esses indicadores. Mas é muito importante que vocês olhem esse documento para entender o que são esses indicadores e perceber que o formulário de preenchimento, de comprovação lá, dessa ação do resultado sistêmico 1 está totalmente alinhado com essa diretriz do Ministério da Educação. Então, o que nós temos nesse documento? Ó, vou chegar aqui no sumário. Nós temos o que são os indicadores, como utilizar esses indicadores a favor da educação infantil. E aqui nós temos as dimensões. Então, o documento está organizado por avaliação das dimensões. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dimensões. Olha, todas essas dimensões precisam estar presentes dentro da oferta da educação infantil. Então, o formulário vai te perguntar sobre essas dimensões. E para você entender sobre essas dimensões, precisa conhecer este material. Então, aqui tem modelo de plano de ação, como é que você faz o acompanhamento, a definição desses indicadores, como avaliar e como fazer a autoavaliação na educação infantil. Então, a gente vai escutar em todas as lives, em todas as explicações que o Indique a entrega é você contando para todas as pessoas e registrando ali a autoavaliação na educação infantil. Mas o que é essa autoavaliação? Como ela pode ser feita? Quais são os indicadores que eu avalio? Toda avaliação institucional, gente, ela tem indicadores. Eu avalio quais indicadores, estão aqui os 7 indicadores. Então, além do guia metodológico, do selo, dentro do Indique, vocês vão precisar conhecer a fundo esse material aqui. E onde é que eu encontro esse material? Lá no site de pesquisas, clicando no formulário do Indique e lendo as informações que antecedem aí, as informações introdutórias. E aí, vocês, depois de conhecer, volta, né, para o site de pesquisas, ó, e começa o preenchimento. Então, eu vou colocar aqui, ó, vou escolher o estado, Bahia, vou botar aqui uma cidade aleatória, Água Fria, e aí aqui eu vou fazer por escola. Então, o Indique eu faço por escola. Não necessariamente vão aparecer todas as escolas aqui, mas eu vou colocar aqui, ó, creche, e aí vão aparecer as creches vinculadas a esse município. Vou escolher uma aqui. Isso aqui não é real, viu, gente? É teste. Vou colocar... Anne. Oi. Anne, é Sayonara, de Irará. Anne, em 2009, mais ou menos, todo município brasileiro recebeu o Indique, né? E a gente já vem fazendo um trabalho, né, com o Indique, em 5, 5 e 10, 10,
porque tem um plano municipal da primeira infância e a gente usa. Então, muitas vezes, pode estar, indique pacotes fechados, né, nas secretarias de educação, que podem ver se não estão aí, que estão utilizando. Por exemplo, aqui em Irará, como a gente já conhece o INDIC, já trabalha com ele, então, eu pedi aos diretores que eles pegassem, né, pegassem o INDIC e retornassem. Colocamos os grupos de professores também, para que eles também tivessem o INDIC. Na época, se eu não me engano, veio o INDIC para cada professor na rede na época. Mas como a rede ficou imensa, né, então a gente disponibiliza. A gente fez uma reunião com todos os profissionais da educação infantil, inclusive com pais também, para falar o INDIC, apresentar o INDIC, falar que a gente vai fazer um trabalho mais pontual do INDIC. Então, só lembrando que pode acontecer nas bibliotecas das escolas, né? Pode estar o INDIC lá também. Pode estar o guia, né? O material que explica o que são indicadores de qualidade na educação. Eu estou vendo aqui um comentário, né, de Luziana, que ela diz assim: quem realizou a atualização do PPP já realizou essas reuniões e já está pronto o INDIC. Isso, Luziana. Agora você vai preencher o link, você vai preencher esse formulário de pesquisas para você informar as ações que você realizou dentro do INDIC. E aí, para fins do selo, você vai comprovar e vai também deixar registrado, sistematizado as ações que vocês desenvolveram. Então, vou seguir aqui, tá bom? Então, aqui eu vou colocar o nome e cargo do responsável pelo preenchimento. Então, ó, Anne Santos, consultora. Aí vai me perguntar, faixa etária atendida pela instituição. Lembrando que é a instituição que eu coloquei aqui, ó, Creche Mundo Encantado. Então, na Creche Mundo Encantado, atende os 2 públicos, eu marco os 2. Atende só de 0 a 3, eu marco só de 0 a 3. Aí aqui tem uma pergunta bem importante, gente, ó. A instituição participou da ação de autoavaliação no ciclo do selo 2017-2020? Aí eu posso clicar não sei dizer, né? Eu posso clicar sim, não, se eu tiver a resposta, mas eu quero dizer para vocês que é possível conhecer essas ações de autoavaliação. Então, a gente tem uma página de acompanhamento dos resultados da edição anterior do selo, que eu posso depois deixar o link, mas eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Nós temos essa página e é possível, né, do INDIC, escolho aqui Bahia, e eu tenho aqui painéis que vai mostrar por município o desenvolvimento das ações do INDIC nas edições anteriores. Então, é possível que vocês investiguem isso, conheçam esses resultados, está aqui bem pequenininho, mas vou pegar o link aqui e depois a gente manda tudo isso bem organizadinho em uma mensagem única ou em um arquivo. E aí, depois que a gente responde isso, né? Então, sim, não sei dizer, a gente segue. A instituição construiu um plano de ação? Se eu ainda não sei, vou clicar em não sei dizer. A instituição conseguiu implementar alguma mudança a partir do plano de ação? Se sim, indique as principais mudanças. Aqui nesse texto, gente, se está pedindo para vocês indicarem as principais mudanças, vocês podem priorizar, colocar por tópicos. O que eu quero chamar a atenção é que nesses campos de digitar a resposta, vocês precisam dar conta assim, de respostas claras, objetivas, mas que apresente efetivamente, que comunique efetivamente o que precisa ser comunicado para responder a questão. E aí, depois que você responde esse panorama, começa a entrar nas dimensões. Então, eu tenho aqui a dimensão 1, planejamento institucional.
Aí vem trazendo toda a informação. Ó, para elaborar a proposta pedagógica, a equipe de uma instituição de educação infantil deve se atualizar sobre as orientações legais e vigentes e sobre o conhecimento já acumulado a respeito da educação infantil. Aí traz aqui, ó, para avaliar essa dimensão, cada pergunta será discutida pelo grupo e receberá uma marcação, verde, amarelo ou vermelho. Aí vim apresentando para vocês o que significa o verde, o que significa o amarelo, o que significa o vermelho. Então, o indicador 1, proposta pedagógica consolidada. Então, você vai explicar como foi a proposta pedagógica e pergunta: a instituição tem uma proposta pedagógica em forma de documento conhecido por todos? Se eu clicar em amarelo, quer dizer que indica que o processo de melhoria da qualidade merece cuidado e atenção. Nesse caso, essas atitudes, práticas ou situações ocorreram de vez em quando, mas não estão consolidadas. Ou seja, quando pergunta, a instituição tem uma proposta conhecida por todos, eu posso ter a proposta e ela é conhecida por parte das pessoas, então é amarelo. Se todo mundo conhece, é verde. Eu tenho uma proposta, mas ela está na gaveta, ou eu estou com uma proposta ainda construindo, é vermelho. Então, gente, é uma autoavaliação. Ah, Anne, mas eu preciso entender um pouco mais o que é isso, planejamento institucional. Aí eu venho aqui para esse documento, indicadores de qualidade da educação infantil, e vou ler um pouco sobre esta dimensão. Então, todas as perguntas, ela vai ter aí esse sinalizador, né? Então, a proposta pedagógica foi elaborada e é periodicamente atualizada com a participação das professoras. Então, vai estar aqui, você vai respondendo a partir desse sinalizador. Então, tá aqui, ó. Vejam que estou passando aqui para vocês perceberem, ó, o quanto que ele é grande. Então, vocês podem ir respondendo aos poucos. Eu preciso fazer essa autoavaliação e preencher aqui para fins de comprovação no selo desta edição, no mínimo 30% das escolas de educação infantil da rede. Então, se eu tenho 10 escolas, eu preciso preencher de 3 no mínimo. Lembrando que a gente não está aqui apenas discutindo metas a cumprir para o selo, e sim a importância dessa ação. Se eu só tenho 5 escolas, posso preencher de todas? Pode preencher de todas. Isso vai ser importante até para vocês deixarem registrados, olharem nos painéis, gerarem gráficos. Então, vocês têm aqui um sistema que entrega de forma mais organizada esse resultado dessa autoavaliação para que vocês discutam internamente. Então, eu vou puxar aqui para baixo, ó, que a gente tem, ó, salvar e continuar depois, salvar e concluir. Se clicar em salvar e continuar depois, você vai poder voltar e terminar o seu preenchimento. Se clicar em salvar e concluir pesquisa, não vai ser possível retomar. Então, eu mostrei para vocês aqui um pouco do objetivo, mostrei, relembrei a meta, falei um pouco do questionário, mostrei o documento, né, a diretriz que a gente precisa estudar para responder de forma satisfatória essa pesquisa. Mostrei para vocês onde conhecer os resultados da edição anterior e quem pode preencher, né? Alguém da escola, por exemplo, pode preencher, ou o próprio mobilizador ou articulador pode preencher para todas as escolas, mas veja que ali, no início, pergunta quem está preenchendo e qual é o nome dessa pessoa que está preenchendo. Então, pode ser alguém da escola designada para isso. E aí, se vocês, por exemplo, tiverem muitas escolas ou muitas atribuições e disseminar para que cada escola preencha o seu, como é que é possível acompanhar isso? Aí a gente tem um painel, né, de acompanhamento, onde eu vou clicar, tá vendo aqui em cima que aparece R1 e o R2? Então, eu vou clicar aqui no R1 e vou filtrar meu município.
Então, eu vou escolher aqui o estado. Me dê só um minutinho, gente. Então, eu tenho aqui a página, eu vou filtrar meu estado. Então, ó, vou localizar aqui Bahia. Então, vai aparecer aqui somente Bahia. Vou escolher o município. Então, vou colocar Xique-Xique. Então, Xique-Xique, ó, já tem um total de 79 crianças beneficiadas. Então, vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar para essa informação, ó. Implementar práticas qualificadas de educação infantil, beneficiando e atingindo no mínimo 30% de crianças matriculadas no município. Então, quando eu venho aqui, eu já percebo que Xique-Xique já tem 100% da meta, porque ele já alcançou 30%. Então, Anne, como é que eu acompanho? Basta vir aqui no seu município, escolher o seu município, e você vai acompanhar esse gráfico aqui, e ele vai indicar o percentual. E aí vai ficar fácil descobrir qual é o seu 100%. Então, a gente conta muito com vocês aí, a gente faz esse acompanhamento, mas esse acompanhamento mais personalizado por município precisa ser de cada um que é responsável aí pela ação do selo. Então, aqui nós temos a possibilidade de acompanhar. Então, como eu sei qual é a meta, guia metodológico. Como eu sei o que indicadores de qualidade na educação infantil, leia o material do MEC sobre indicadores da educação infantil, onde eu comprovo isso, que eu realizei as ações, eu faço lá no site de pesquisas, ou mobilizo as escolas a preencherem, e por onde eu acompanho por esse painel de acompanhamento. Então, essas são, assim, de forma resumida, as informações que eu precisava trazer como prioritárias para vocês e essenciais sobre o R1. E aí, queria saber se tem alguma dúvida até aqui, algum comentário? Bom dia. Meu nome é Márcia, porque eu estou usando o celular da minha colega que o meu quebrou. Em Oi, relação... Oi. Eu peguei, já cheguei, já tinha dado início. Faz aquele encontrão com os pais, os representantes da escola, comunidade, pessoal da saúde, associações, não é isso? Isso. E separa cada grupo, em cada sala, com a dimensão, não é isso? Isso aí é uma forma, é uma metodologia para desenvolver, não está escrito em pedra. Ah, tá. E pode ser desenvolvido de outra forma? Pode ser desenvolvido de outra forma que melhor atenda ao seu contexto, mas é importante dar uma lida aí no material, assim, a gente traz algumas ideias para você desenvolver, mas o que é importante é que toda a comunidade seja envolvida nesse processo de autoavaliação. A escola, ela pode, no caso, escolher um representante por cada área da Um comunidade escolar? representante para preencher ou para participar? Participar. Pode. Ele pode ser um Vamos supor, eu representante tenho uma daquele escola grupo. com 200 pais, entendeu? Eu posso Sim. escolher 10 pais, fazer um sorteio, a critério dos professores da comunidade escolar, um representante da saúde, um da associação, funcionários da escola, cada um fica com a dimensão e preencher o questionário, para depois ir lá e jogar no selo. Não vai ser possível várias pessoas preencherem um questionário. Para entrar lá na pesquisa... Para preencher só uma, mas para responder. Para responder. Para responder, pode. Certo. Entendi, obrigada. Nada. Mas... Posso passar para o R2?
Anne, Ou, da verdade, bom dia, gente. Sou de Horolândia. Eu não sabia que, eu não estava ciente. A questão da coordenadora operacional, se é para responder essa pesquisa. deixa eu Aí eu, entender, Rita, qual é a sua função? coordenadora operacional. Certo. Essa aqui não é uma atribuição do coordenador operacional. A busca ativa escolar está dentro do resultado sistêmico 2. E aqui a gente está falando do resultado sistêmico 1. Pronto, tá bom. Então, no caso, é a mobilizadora, é a articuladora que tem que fazer esse processo. Isso, aí você apoia. Vai ser muito Certo. importante para ela que Certo. você apoie. Certo, obrigada. A equipe da Bahia, gente, tem algum ponto para trazer, para corrigir, para alterar? Estão por aí ainda? Eu tô aqui te ouvindo. Tudo certinho? Eu não... Eu Também tô. não sei de tudo não, viu, galera? Não, você já colocou aqui os links, que era o que o pessoal estava pedindo. Agora, a Sônia Maria está com o microfone ligado. Sônia, você quer falar? Ou só ficou ligado mesmo? Tá. Não, Sônia, você está aí? Você desliga seu microfone, então, para a gente tirar o ruído? Ou então, se você não conseguiu, Lamor... Pronto, beleza, obrigada. Então, eu acho que dá para passar para o R2 já, Anne. Laura, eu acho que você quer Tem falar. um ruído aí de Laura. Bom dia. atrás da minha voz? Não, tá perfeito. Tá. Era o microfone de Sônia que estava ligado, aí estava... Não é porque a senhora está aqui escutando música. Bom dia, pessoal. Bom dia, Laura. Valente Bahia. A pergunta da senhora aí de Horolândia esclareceu uma dúvida minha em relação ao resultado sistêmico 1 e 2. Eu fiquei preocupada achando que o 1 seria atribuição do coordenador operacional, mas Anne me confortou. Então, são tantas as responsabilidades, então vamos passando aí para o 2, que é o que o Buscativa, né? O que me deixa também de cabelo branco por conta dessa preocupação aí, porque eu ainda não consegui. Mas é isso. Estamos juntas. Então, Laura, deixa eu te dizer. A questão do resultado sistêmico 1, ela, como a Anne falou, é uma atribuição aí que precisa ser vista dentro da comunidade aí ou da equipe do município de educação, o articulador e o mobilizador de educação aí precisa identificar quem é a pessoa que vai fazer como essa articulação vai se dar, né? Lembrando da questão da intersetorialidade, né? Desse diálogo entre as equipes, e que o apoio do coordenador operacional da Buscativa vai ser importante. Mas, assim, fica aberto para que, pelo que Anne me corrija se eu estiver errado, mas, assim, eu costumo falar para os articuladores e mobilizadores de educação que escolham uma pessoa nas escolas, para ser essa pessoa que eles vão se reportar e saber como é que está esse preenchimento, essa coisa, né? Então, ou o coordenador pedagógico, a diretora, né, que pode fazer aí, porque várias pessoas podem preencher, mas assim, precisa ter uma interlocução para saber que, de fato, aquela escola já preencheu, né? Saber quem já fez tudo direitinho, então ter um controle ali, mais ou menos, de quem é que está preenchendo, quem falta preencher, quem que está precisando de apoio. Às vezes a equipe vai apoiar a outra escola nesse preenchimento. Tanto no INDIC, quanto na outra pesquisa do resultado sistêmico 1, também precisa ter esse olhar, né? Nas duas pesquisas precisa ter esse olhar. Quem, de fato, vai ficar responsável pelaquela escola para preencher.
uma pesquisa está interligada à outra, né? Então, a outra pesquisa do resultado sistêmico 1 é justamente para vocês contarem as práticas, darem os exemplos, o que foi feito nas escolas, né? Quantos alunos vocês atingiram de fato? E avaliar, né, Modu? E avaliar, exatamente. O resultado sistêmico, o INDIC, ele é aquela autoavaliação mais completa que o Mink mandou, né? Enfim, que está dentro disso que vocês já estão acostumados a fazer. E a outra você vai contar como foi feito, assim, de fato, né? Trazer, então, aí imagine se cada professor, agora não falando do INDIC, falando da outra, cada professor for preencher sua turma, aí daqui a pouco mistura uma turma, um professor preencheu tudo, não sei o que, não sei o que, então é bom ter um ponto focal em cada escola, para vocês poderem aí se organizar, quem é que vai responder em cada escola e cada pesquisa, tá? E aí vocês vão começar a ter aí um controle e ver como é que isso de fato está avançando. A reunião está gravada assim que ela terminar, a gente vai disponibilizar. E eu não vou me estender, porque tem o resultado sistêmico 2 e daqui a pouco tem aí o. Acaba o horário. Breno, ficou claro para você? Gilvânia, vamos lá organizar o pensamento. Gilvânia, não é responsabilidade absoluta e única da escola. Uma pessoa da escola é uma estratégia para te ajudar aí na tua missão de dar conta dessa ação e desse resultado. Então, você pode mobilizar uma pessoa com perfil, como o Modu trouxe, né? E essa pessoa ficar ali com a responsabilidade de inserir essas informações lá no site de pesquisa. Mas, assim, não é possível colocar 10 pessoas, ou, por exemplo, 7 pessoas, uma em cada dimensão para responder. É isso que Modu chama atenção. Mas se você, por exemplo, achar melhor você mesma responder de todas as escolas, isso também não é um impeditivo. Isso vai depender, assim, de como você escolhe para preencher. O prazo é até o dia 31 de maio. E eu gosto de pedir para que vocês prestem atenção nos feriadões e em quantos dias úteis vocês têm para responder, para não ficar achando que tem 1 mês e meio, porque é fake news. Não tem 1 mês e meio, galera. Eu já postei aqui todos os links, Adirene, então, para eu conseguir seguir aqui, depois a gente manda, né, Modu, lá no grupo deles? Com certeza, a gente manda essa gravação e manda todos os links juntos, tá bom? Ô, Anne e Modu, Pois não. me diga uma coisa, eu sei que vocês ainda vão para o 2, mas este também é o prazo para o Buscativa estar no azul? É sim, lindona. Sebo nas canelas, porque o povo do sertão, que mora perto de Coité, é tudo retado. Mulher, você me tira o sono, vocês. Eu não tiro o sono, não, sou melatonina. Anne, pelo amor de Deus, me dê estratégias aí, bem coisas práticas, minha filha. Vamos conversar, vamos marcar uma conversa só nossa para a gente conversar. Certo. Gente, tem mais alguém aí igual a Valente? Me diz aí, pelo amor de Deus, que me conforta. Não fiquem fazendo zoada aqui, não, que aqui é lugar de ordem, viu? Bora para o resultado 2. Como eu disse para vocês, gente, dentro do resultado sistêmico 2, também como 1, tem mais, o prazo é 13 de maio? Não. O prazo é 31 de maio. Ganhou aí mais uns dias. Dentro do resultado sistêmico 2, temos mais de uma ação. Busca ativa escolar, vamos deixar para a gente conversar em um outro momento, e eu posso sim conversar individualmente com os municípios, construir plano de ação juntos, isso eu já faço. É só a gente conseguir um horáriozinho na agenda e a gente vai fazendo isso, vai pensando ações estratégicas para conseguir aí alcançar a meta. E ainda é possível, sim.
É possível porque na buscativa escolar vocês podem tirar um pouco o foco apenas exclusivo daqueles alunos que têm milhões de anos que estão fora da escola. Eles são importantes e são prioridades. Mas a gente também precisa acompanhar os faltosos. Então, eu tenho um aluno com 15 dias, 20 dias fora da escola, é aluno em risco de abandono. Precisamos acompanhar, coloca eles dentro da plataforma. Passando para outra ação, que é uma ação complementar à busca ativa escolar, porque a busca ativa escolar não se encerra quando a gente consegue trazer a criaturinha de volta para a escola, é preciso acompanhar e assegurar o sucesso das aprendizagens. Então, a gente precisa também cuidar e enfrentar essa cultura de fracasso escolar. Então, o que é isso? O que é essa cultura de fracasso escolar? O que é fracasso escolar? Para quem é da educação e que está na gestão, é até difícil escutar isso, né? Fracasso escolar. Parece que nosso trabalho nós andamos e fracassamos. Mas, assim, o enfrentamento do fracasso escolar é exatamente para que a gente não permita que esses estudantes, eles venham a chegar nesse ponto de precisar de ações de enfrentamento do fracasso escolar. O ideal é que a gente já tenha ações ali que deem conta de não chegar nesse momento. Mas, assim, o que é que o selo, né, orienta? Vou lá novamente, gente, para o guia do selo, ó. E aí eu não estou falando de busca ativa, estou vendo que tem algumas perguntinhas aí. Depois, se não tiver tempo, a gente marca um outro momento para falar só da busca ativa. Mas venho aqui novamente para o guia metodológico do selo. Vou descer lá para o R2, ó. Então, vamos ler aqui o que é que tem no R2, o que é que eu tenho que fazer. Então, ó, para o enfrentamento da cultura de fracasso escolar. Dentro dessa ação, dentro desse item aqui, existem duas ações a serem desenvolvidas. A primeira delas é preencher a pesquisa, informando quais foram as práticas realizadas e quantos alunos impactados. E a realização de cursos. Mas esses cursos, a gente só vai ter lá como prazo junho de 2024. Eu não tenho certeza se junho ou julho de 2024, mas é ano que vem. Mas para o dia 31 de maio, colado com esse último que acabamos de falar do R1, mais buscativa, nós temos esse que a meta é, ó, vou aumentar aqui para todo mundo fazer um print. Participar de pelo menos 2 atividades formativas oferecidas pelo Unicef, que é esse que eu estou falando, que é para o ano que vem, está aqui explicando para vocês quem deve participar, ó, um gestor, um professor e o mobilizador. E é essa daqui que nós vamos agora, ó, nos atentarmos, ó, implementar atividades para o desenvolvimento de competências, beneficiando pelo menos o equivalente a 30% das matrículas do ensino fundamental do seu município. Então, é fácil, ó, de gravar. R1, Educação Infantil. R2, Ensino Fundamental. Ania, Ensino Fundamental 1 ou 2. Vocês sabem que essa nomenclatura foi a gente que criou na educação, que na educação agora a gente gosta de criar nomenclaturas. Não existe Fundamental 1 e 2. Existe a etapa da educação básica, ensino fundamental. E ela está organizada em séries iniciais e séries finais. Mas aqui no guia metodológico diz o quê? Ensino fundamental. Então, é toda a etapa do ensino fundamental, de 1º ao 9º ano. E o que é que a gente tem que fazer, né? Qual é a responsabilidade aqui no âmbito do selo? Então, aqui diz, ó, o que o município precisa entregar? Precisa entregar práticas de competências, né? Daqui, ó, enfrentamento à cultura do fracasso escolar, que está relacionada a um total de matrícula. Então, eu tenho aqui o prazo 31
de maio, a meta 30% do total de matrículas do ensino fundamental, com práticas que estejam vinculadas às competências prioritárias e essenciais para o enfrentamento à cultura do fracasso escolar. Onde eu vou inserir isso daqui? Como é que eu conheço melhor sobre isso? Eu venho para o site de pesquisas, ó, já estou logada com o meu usuário, e eu vou entrar aqui, ó, Sistema de Registros do R2, Educação de Qualidade para Todos, Enfrentamento da Cultura do Fracasso Escolar. E clico em Participar. Informaçõezinhas, ó, importante, que precisa ler, conhecer, e a gente segue aqui, ó. Aí fala sobre qual é a meta. Aí diz, para realizar o registro, você deve escolher estado e município, com o código do INEP, escolher a escola, assinalar as competências gerais da BNCC que estão sendo contempladas naquela atividade, ou seja, você, dentro das escolas, a indicação de desenvolvimento de atividades pedagógicas, né, de sequências didáticas que deem conta de competências e habilidades, e vocês vão contar aqui como foi essa experiência didática e quantos alunos participaram. Então, aqui diz também, ó, a experiência didática utilizada, assinalar a experiência didática utilizada dentre as disponíveis no site. Então, como é que eu conheço? Eu vou clicar, vou entrar lá no site de trajetórias, vou conhecer isso daqui, tem muito material e tem muitas atividades. É preciso conhecer isto aqui. Então, vou descrever em até 200 palavras a atividade realizada, indicar o número de estudantes beneficiados e registrar a carga horária. Quando a gente descreve essa atividade realizada, precisamos descrever de forma clara, indicando como foi. Então, pensem sempre. Dizer qual foi a competência, qual foi a metodologia e qual foi o resultado. É essencial que esteja aqui dentro dessas 200 palavras. Então, ó, para preencher, eu escolho o estado, vou escolher aqui o município de Alagoinhas, aí aqui eu vou escolher a escola, e eu posso escolher pelo INEP, né? Vou botar aqui Escola Arco-Íris. Vou escolher qual foi a competência ou quais as competências. Então, eu posso botar, por exemplo, pensamento crítico e autoconhecimento. E eu posso dizer quais outras competências. Então, eu usei muito leitura, escrita e oralidade. Qual foi a experiência? Então, eu escolho a experiência de lá do site que eu mostrei para vocês, e está aqui, ó, disponível no site Trajetória de Sucesso Escolar. Então, vou escolher aqui, ó, viveram felizes para sempre, só que não. Outras experiências e materiais utilizados, ó, descrevo a atividade em até 200 palavras. Deixa eu só confirmar se são 200 palavras ou caracteres para não estar falando errado, 200 palavras. Então, ó, eu digo quantos alunos beneficiados, então vou digitar aqui, vou digitar carga horária e vou selecionar quem foi o responsável. E aqui eu já respondo a pergunta que sempre chega. Quem pode responder ao formulário do R2? Então, aqui eu tenho, ó, articulador, coordenador pedagógico, coordenador, diretor, mobilizador de educação, prefeito, técnico da secretaria, técnico verificador. Então, aqui são todos os perfis que estão próximos às práticas didáticas da educação e que podem preencher este formulário. Eu vou salvar e concluir. Diferente do outro formulário do INDIC, diferente do formulário do INDIC, porque no INDIC eu consigo salvar e continuar depois, esse daqui eu entro, preencho e envio. Errei o número, Anne, deveria ter colocado 1000 e coloquei 100, vai precisar preencher novamente,
porque não é possível editar este formulário. Então, como é que eu conheço e aprofundo sobre isso? Todos os links estão aqui. Mas há uma dica muito importante para vocês apoiarem as escolas a desenvolverem práticas de enfrentamento da cultura do fracasso escolar. É importante que realize os cursos disponíveis. Mas você não disse no início, Anne, que esses cursos só são obrigatórios para 2024? Sim, só são obrigatórios para 2024, mas esses cursos, eles são preparatórios para o desenvolvimento dessa ação. E onde eu encontro esses cursos? Encontro lá no AVA Unicef. Quando eu entro no AVA Unicef, qualquer pessoa pode fazer a inscrição, recebe o acesso por e-mail. Eu venho aqui, selo Unicef. Não adianta entrar nos outros e ficar procurando o curso. Eu tenho que entrar no que me interessa, no que é da minha conta, selo Unicef. Então, aqui em selo Unicef, eu tenho explicação do resultado sistêmico 1, eu tenho cursos no resultado sistêmico 1, cursos no resultado sistêmico 2 e por aí vai. Então, vou entrar aqui no resultado sistêmico 2 e eu tenho os cursos. Então, lembrem que lá diz que são 3 cursos, no mínimo 2 cursos. Mas eu tenho aqui desenvolvimento de competências para enfrentamento da cultura do fracasso escolar. Então, é importante realizar esse curso para vocês entenderem o que é desenvolver competências para o enfrentamento da cultura do fracasso escolar. Porque não é desenvolver qualquer competência, é desenvolver as competências prioritárias para a formação humana integral e o desenvolvimento de outras competências de áreas específicas do currículo da educação básica. E esse curso aqui, que são cursos de práticas de alfabetização em contextos de letramento, de multiletramentos, que é um curso excelente para desenvolvimento de práticas de enfrentamento da cultura do fracasso escolar. Então, agora na pandemia, depois pandemia, nós estamos discutindo a recomposição das aprendizagens em competências leitoras, em competências de escrita. Então, esse curso tem este foco. Eu fosse vocês, não perdi a oportunidade de realizar esse curso, porque ele é maravilhoso. Eu já fiz, já salvei todos os materiais e até apresentaria para aí as diretoras pedagógicas da rede de vocês, para que eles entrem até como uma política de formação continuada, porque é um curso excelente, feito pelo Instituto Avisa Lá. Então, vale muito a pena desenvolver esse curso. Então, eu preciso fazer o curso antes de preencher? Não. Não é pré-requisito, não é obrigatório, mas é preparatório. Se você fizer o curso, mobilizar as escolas para fazerem um curso, com certeza você vai ter práticas de desenvolvimento de competências de enfrentamento da cultura do fracasso escolar, muito mais consolidadas, muito mais firmes e com muitos resultados e impactos nas aprendizagens dos alunos. Então, vale muitíssimo a pena. Então, nós temos aqui, um curso para o resultado sistêmico 2 também, de gestão escolar e professores da rede, e gestão educacional na rede. Eles são iguais, mas um mais direcionado para professor e para gestor da escola, e o outro mais direcionado para quem atua exclusivamente na secretaria. Então, nós temos aqui 3 cursos, aparece 4, lembrando que esses 2 têm o mesmo conteúdo. Então, nós temos o desenvolvimento de competências, prática de alfabetização em contextos de multiletramentos e o curso de gestão escolar para políticas de enfrentamento, né, e para alcance do sucesso escolar. Então, veja que aqui tem bem pequenininho, não dá para vocês verem, mas quando entrarem, vão conseguir ver que quanto mais eu amplio, mais diminui. Aqui está escrito para diretores e professores, e aqui para mobilizadores das secretarias. Então, o que é que nós temos nessa ação do R2? Entrar no site de pesquisa e preencher os formulários até você alcançar a meta, que é 30% das matrículas do ensino fundamental, com práticas de desenvolvimento de competências para o sucesso escolar. Como é que eu aprofundo
sobre o que são práticas de enfrentamento do fracasso escolar e do alcance do sucesso escolar. Eu realizo os cursos disponíveis no AVA Unicef. São cursos preparatórios e curso que me ajuda a fazer um registro de qualidade e uma prática de qualidade. Dentro desses cursos, inclusive, gente, tem sequências didáticas prontas para vocês tomarem ou como parâmetro ou implementá-las dentro das escolas ou sugerir aos professores. Então, quando a gente faz aí o segundo momento de jornada pedagógica no meio do ano, é muito importante até sinalizar sobre a existência desse curso, o que pode fazer. Então, vocês viram que lá muitas pessoas, muitos perfis podem preencher esse formulário. E vocês podem acompanhar esse preenchimento. Como é que acompanha? No mesmo site lá, que eu já coloquei o link aqui para vocês. Ó, vou mostrar novamente. Então, nós temos aqui o acompanhamento, o site do acompanhamento. Deixa eu ver se já apareceu para vocês. Está aparecendo, né? Então, aqui no site de acompanhamento, vocês vão clicar, ó, em R2, Enfrentamento da Cultura de Fracasso Escolar. Vai fazer o mesmo processo de filtrar por estado, filtrar por município e avaliar qual escola já inseriu os dados. Então, vocês podem mobilizar 100% das escolas e podem mobilizar escolas estratégicas para fazer esse preenchimento, para vocês terem aí um panorama desse resultado. Então, o que nós temos para 31 de maio na educação? Indique enfrentamento da cultura do fracasso escolar. Enfrentamento da cultura do fracasso escolar e busca ativa, certo? E aí abro para dúvida. Anne, só elogios mesmo, né? Que a gente está deparado assim com... São essas ações, então é função do mobilizador fazer isso. E às vezes que assusta um pouco, né? Por ser tantas coisas e tantas demandas, que eu sou mobilizadora da educação do município de Paripiranga, Bahia, e também trabalho como coordenadora pedagógica de uma das escolas daqui do município. Então, são muitas demandas. E quando a gente sente essa segurança de explicar, vá por esse caminho, é dessa forma, se torna tudo mais leve e mais fácil, né? Porque às vezes a gente vê tanta coisa e se não conseguir dar conta, quem se cobra demais, no sentido como eu, a gente se sente frustrada, né? Por ser tantas ações. Mas quando uma pessoa começa a explicar que é dessa forma, é por esse caminho, vai assim que dá certo, se torna leve e agora eu já estou até mais relaxada, assim, no sentido de vai dar certo, eu vou por esse caminho, vou por essa forma. E quando a gente começa a conversar e ver que esse trabalho, né, colaborativo mesmo, de todos se ajudarem, né, todos da equipe do selo, vamos fazer por esse lado, por esse caminho. E aí só agradecer mesmo, que foi uma manhã bastante, assim, produtiva, no sentido de que todas as dúvidas foram tiradas, e agora a gente vai ver que o caminho é por esse lado mesmo. Bom, viu, Viviane? É isso aí. Isso é parceria, isso é trabalho coletivo. E te dizer que a gente fica à disposição. Precisou, continuou com dúvidas, é só chamar. Ô, Anne, bom dia. Aqui é Denise, do município de Brumado. Deixa eu te falar. O ano passado, o Indique, ele foi lançado lá no site do Pesquisa. E aí o pessoal da educação infantil, todos já responderam. E este ano lançou novamente, só que acrescentou o nome Indique embaixo. E aí eles perguntaram a necessidade de responder novamente, ou a resposta do ano passado já contempla? Pedir ajuda a Modu para responder, porque eu não sei o que foi respondido no ano passado, mas eu acho que precisa responder lá dentro do formulário novamente. Agora, você pode verificar lá também no site de acompanhamento, né, Modu, se tem alguma resposta registrada, mas eu acho que não. Acho que são coisas diferentes. Não, aqui no seu, a gente não teve Indique no ano passado, a gente teve Indique na edição passada, 2017 a 2020. Nessa edição, o preenchimento do Indique está sendo a primeira vez, né? Está começando agora.
né? O INDIC ficou disponível tem mais ou menos um mês que esse site do Pesquisas colocou INDIC. Ano passado, a gente respondeu outra coisa no site do Pesquisas, que foi um formulário sobre o retorno às escolas. Né? Mas no formulário do ano passado, o INDIC, do Pesquisa, já tinha o INDIC. Aí tinha lá o INDIC, vinha selo, indicadores da qualidade na educação infantil, porque quando teve a capacitação do Buscativo Escolar lá em Vitória da Conquista, já tinha aberto, que inclusive pediu para responder esses indicadores da qualidade infantil e o registro do R1 e o registro do R2. Aí já tinha, só que esse ano o Pesquisa colocou o mesmo selo, indicadores da qualidade na educação infantil, e embaixo o nome INDIC. Olha só, eu vou precisar perguntar sobre, não tenho informação, não vi. O que foi preenchido ano passado foi sobre o retorno seguro às escolas. Tinha algumas dimensões também, mas eram sobre saneamento, como é que estava a questão da água, essas coisas, tá? Eu posso perguntar para o pessoal da educação, mas, assim, o INDIC, o questionário do INDIC foi aberto esse ano, né, aqui pelo selo. Você pode ter respondido, talvez a educação tenha respondido por uma outra plataforma, não sei. Denise, qual é o seu município? Brumado. E também focar nisso, né, Modu, assim, porque Denise, o resultado vai aparecer lá no painel. Se não está no acompanhamento, é porque não foi, assim, válido para esse período de medição, por exemplo, né, se existiu. E talvez, Denise, se vocês já fizeram, vocês podem retomar a partir do ponto que foi feito ano passado. Não precisa, talvez, voltar do ponto inicial. Você pega o ponto que vocês fizeram ano passado, reavalia, né? Já tem ali algo pronto. Tem alguém com áudio ligar. Ah, Denise, podia ligar seu áudio? Só isso. Então, retoma, mas não é o dela, não. E aí você retoma a partir daí, tá? Não precisa fazer tudo do zero. Então, quem está aí para poder fazer, só reavalia e coloca no site do Pesquisas. Mas a gente pode continuar esse diálogo depois individualmente, Denise, para a gente entender o que foi que vocês preencheram, que foi diferente daquilo que tinha como indicação do selo, tá bom? Tem outra pergunta aí, Anne. Alguém está como para cima? Acho que é, deixa eu ver aqui, Nilzete, Sampaio. Nilzete? Vou pular para a Lília. Nilzete, quando ajeitar, volta quem te escuta, tá? Lília. Oi, Modu. Voltou, Nilzete. Bom dia. Bom dia, Bela. Bom dia. Posso falar? Pode. Oi. Modu. Oi, meu amor. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Acho que é você que não tá ouvindo a gente. Oi. Assim, em relação ao INDIC, em Itati, nós respondemos no ano de 2019. Eu tenho aqui as cópias, foi 2019. Em relação ao que a colega estava falando, no outro ano não teve essa pesquisa do INDIC. Foi no outra coisa do selo. O que eu preciso no momento é desse site aí, para fazer o acompanhamento das pesquisas. Alguém pode me passar esse site? Olha só, para a gente acompanhar? Olha só, a Anne colocou no bate-papo e a gente vai circular depois, aí ela já colocou de novo. A gente vai circular também depois nos grupos, tá bom? Mas tá aí, ó, no bate-papo agora. Pronto. De novo. Então é só isso, tá ok, querida? Tá ok, obrigada. Nada. Pronto, obrigada. Nada. Lilian? Oi, bom dia. Bom dia. Eu só quero tirar uma dúvidazinha em relação à busca ativa, né? Na internet caiu. Eu não sei se vocês falaram. Tá dando para ouvir? Estou ouvindo. Eu não sei se falou, porque na internet caiu aqui. Eu não sei se foi dito. Não, busca ativa a gente deixou para dialogar em um outro momento. Mas tá aqui, faça sua dúvida, se for algo assim que a gente puder responder rápido, senão depois a gente marca um momento com você e fala.
Não, no início eu tive muito desespero em relação à buscativa, mas agora já conseguimos andar, graças a Deus, entender a plataforma e já estamos andando, né, no município de Irará. A minha dúvida é como a gente vai anexar as informações do buscativa na plataforma. Não precisa. O selo lê diretamente lá no. Vai? Na PAI. Minha dúvida era essa. Obrigada. Gente, tem mais alguma dúvida aí para a Anne? Vamos aproveitar. Aí da área de educação. E também, ó, 11h40, hora de buscar menino na escola, viu, meu povo? Já passou aí do tempo. Você já sabe que eu começo a ficar o quê? Oriçada, querendo pegar o menino na escola. Foi? Então, Anne, muito obrigada por ter vindo, por estar aqui somando. Quem tem aí os contatos, a Anne está aí disponível, nossa consultora, sempre solicita aí, fala com vocês direto, bota a ordem lá no coordenadores operacionais, que o pessoal quer fazer. Como é, Anne? Aqui é lugar de ordem. É lugar de ordem, não é lugar de bagunça, não, Oris. E de trabalho. E de trabalho, exatamente. Gente, prazo 31 de maio. Qualquer coisa, estamos por aqui. Eu estava em algumas atividades externas semana passada, então algumas mensagens atrasadas, mas eu vou responder vocês, tá bom? Um cheiro, um queijo. Bora tirar a fotinha. Anne. Beijo, gente. Obrigada pela escuta. Aí, meu povo, não saia, não. Vamos tirar um print. Ó, a Débora tá aqui, gente. Eu tô. Nosso momento de tudo em chororó, minha gente. Peraí. Por quê? Explica aí, Manu, o que é tudo em chororó. Parabéns, Anne. Era isso que eu esperava. Obrigada, Val. Cheiros. Só não vai conseguir sair todo mundo, porque ela tá bem cheia. Vamos lá. Povo, para de falar aí no bate-papo, porque senão fica subindo tabelinha. Aí fica Exato. Saiu aqui com tabelinha. Então, uma sem tabelinha. Ninguém posta nada do bate-papo. O Bodu saiu falando. Normal. Vamos embora. Gente, um cheiro. Um cheiro. Terça-feira que vem é com o Raul, tá? A gente vai falar sobre o programa de lavagem de mãos. Então, avisa aí para os coleguinhas de vocês que são da área do programa de lavagem de mãos para poder vir e fazer, certo? Participar. Quero sala cheia também para a gente receber Raul. Tá bom, Anne? Muito obrigada. Valeu, equipe. Valeu por tudo. Tchau, gente. Beijo, gente. Tá.